Capítulo 10, Juízes. Subtítulo: Os juízes Tolá e Jair. Depois de Abimeleque, um homem de Issacar, chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Ele foi juiz de Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele, levantou-se Jair, de Gileade, que foi juiz de Israel durante 22 anos. Ele teve 30 filhos, que montavam 30 jumentos, e tinham 30 cidades, chamadas cidades de Jair, até o dia de hoje, que estão localizadas na terra de Gileade. Jair morreu e foi sepultado em Camon. Subtítulo: Israel é dominado por filisteus e amonitas. Então os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Cultuaram os Baalins, Astarote, os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, dos amonitas e dos filisteus, visto que abandonaram o Senhor e já não o cultuavam. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos amonitas, os quais começaram a humilhá-los e a oprimi-los naquele mesmo ano. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, na terra dos amorreus. E os amonitas atravessaram o Jordão para guerrear também contra Judá, Benjamim e contra a família de Efraim. E Israel foi dominado por grande angústia. Então os israelitas clamaram ao Senhor: Pecamos contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e cultuamos os Baalins. Mas o Senhor respondeu aos israelitas: Não foi eu quem os livrou dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas e dos filisteus? Quando os sidônios, os amalequitas e os maonitas vos oprimiram e clamastes a mim, não vos livrei das mãos deles? Mesmo assim, vós me abandonastes e cultuastes outros deuses. Por isso, não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem na hora da angústia. Mas os israelitas disseram ao Senhor: Nós pecamos, faze tu conosco o que achares melhor, mas te suplicamos que nos livres hoje. Então se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e voltaram a cultuar o Senhor, que se moveu de compaixão por causa do sofrimento de Israel. Depois disso, os amonitas se reuniram e acamparam em Gileade. Os israelitas também se reuniram e acamparam em Mispá. Então os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: O homem que começar a guerra contra os amonitas será o chefe de todos os habitantes de Gileade. Capítulo 11. Juízes. Subtítulo: Jefté livra os israelitas. Jefté, o gileadita, era um homem valente, porém filho de uma prostituta. O nome do seu pai era Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos. Quando os filhos dela já eram grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás coisa alguma na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Um grupo de homens vadios se juntou a Jefté e o seguia. Depois de algum tempo, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. E lhe disseram: Vem e sê o nosso comandante, para que combatamos os amonitas. Mas Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Acaso não me odiastes e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que me procurais agora que estais em dificuldade? Os anciãos de Gileade lhe responderam: Nós te procuramos agora para que venhas conosco, combatas os amonitas e sejas o chefe de todos os habitantes de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: Se me levardes de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, então serei o vosso chefe. Então os anciãos de Gileade responderam a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós de que faremos o que disseste. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo o fez chefe e comandante de todos. E Jefté repetiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispá. Depois disso, Jefté
enviou mensageiro ao rei dos Amonitas, para lhe perguntarem: que tens contra mim, pois vieste guerrear contra a minha terra? O rei dos Amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: é porque Israel tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque e o Jordão, quando subiu do Egito. Então restitui-me agora essas terras pacificamente. Porém, Jefté enviou novamente mensageiros ao rei dos Amonitas, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra dos Amonitas, mas quando Israel subiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho, e depois chegou a Cádiz. Dali enviou mensageiros ao rei de Edom, pedindo-lhe: deixa-nos passar pela tua terra. Mas o rei de Edom não lhe deu ouvidos. Então enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e este também não consentiu. Assim Israel ficou em Cádiz. Depois disso, os israelitas andaram pelo deserto e contornaram a terra de Edom e a terra de Moabe. Passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon, mas não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era a fronteira de Moabe. Então Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, em Esbom, e lhe pediu: deixa-nos passar pela tua terra para irmos ao nosso lugar. Mas Sion não confiou que Israel fosse apenas passar pelo seu território. Ajuntou todos os seus combatentes, acampou em Jaza e guerreou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Sion com todos os seus combatentes nas mãos de Israel, que os derrotou. Assim Israel se apoderou de todas as terras dos amorreus, que viviam naquela região. Apoderou-se de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, e do deserto até o Jordão. Visto que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença do seu povo Israel, e irás possuir esse território agora, tu não te apoderarás dos territórios que Camus, teu Deus, desaposta para ti? Assim nós nos apoderamos dos territórios que o Senhor, nosso Deus, desaposta para nós. Por acaso és melhor que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Alguma vez ele ousou entrar em conflito ou em guerra contra Israel? Israel viveu em Esbom e nas suas vilas, em Aroé e nas suas vilas, e em todas as cidades ao longo do Arnon, durante 300 anos. Por que não as recuperaste naquele tempo? Nada fiz contra ti. Pelo contrário, tu é que hades com injustiça para comigo, ao guerrear contra mim. Que o Senhor, que é juiz, faça justiça hoje entre os israelitas e os amonitas. Porém, o rei dos amonitas não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, de modo que ele passou por Gileade e Manassés, chegando a Mispá de Gileade, e dali atacou os amonitas. E Jefté fez o seguinte voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, qualquer um que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor. Eu o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté foi ao encontro dos amonitas para guerrear contra eles. E o Senhor os entregou nas suas mãos. E Jefté lhes impôs grande derrota, conquistando 20 cidades, desde Aroé até Menite, e Abel Queramim. Assim, os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, com danças, ao som de tamborins, e ela era sua única filha. Além dela, não havia outro filho nem filha. Logo que a viu, ele rasgou as vestes e gritou: ai de mim, filha minha! Estou muito abatido, e tu és a causa da minha desgraça, pois fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela lhe respondeu: meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, faze comigo o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os amonitas. E ela continuou: concede-me somente 2 meses para vagar pelos montes e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vai, disse ele,
e deixou que fosse por 2 meses. Então ela se foi com as amigas e choraram pelos montes, porque jamais se casariam. Ao fim dos 2 meses, ela voltou ao seu pai, e ele cumpriu o seu voto para com ela. Assim, ela nunca conheceu um homem intimamente. Disso surgiu o costume em Israel, de todo ano as israelitas irem lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o Gileadita. Capítulo 12. Juízes. Subtítulo: Jefté e Gileade lutam contra Efraim. Então os homens de Efraim se reuniram. Foram a Zafon e disseram a Jefté: Por que combatestes os amonitas e não nos chamaste para ir contigo? Atearemos fogo em ti e na tua casa. Mas Jefté lhes disse: Eu e o meu povo tivemos uma grande luta com os amonitas, e quando vos chamei, não me livrastes das mãos deles. Quando vi que não me livraríeis, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que então viestes para cá hoje? Para lutar contra mim? Depois disso, Jefté reuniu todos os homens de Gileade e guerreou contra Efraim. E os gileaditas feriram os efraimitas, porque estes tinham dito: Vós, gileaditas, sois desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. E quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: Deixa-me passar, perguntavam: És tu efraimita? Se dizia que não, então lhe pediam que dissesse a palavra Shibolete. Se, no entanto, dissesse Sibolete, porque não conseguia pronunciar corretamente a palavra, eles o prendiam e o matavam na passagem do Jordão. Naquela ocasião, 42.000 efraimitas foram mortos. Jefté foi juiz de Israel durante 6 anos. Quando Jefté, o gileadita, morreu, foi sepultado numa das cidades de Gileade. Subtítulo: Os juízes Ibzan, Elon e Abdon. Depois dele, Ibzan, de Belém, foi juiz de Israel. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe 30 mulheres de fora para casarem com seus filhos. Foi juiz de Israel durante 7 anos. Quando morreu, Ibzan foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, o Zebulonita, foi juiz de Israel durante 10 anos. Ao morrer, Elon, o Zebulonita, foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Hilel, o Piratonita, julgou Israel. Ele teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Foi juiz de Israel durante 8 anos. Quando Abdon, filho de Hilel, o Piratonita, morreu, foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas.